Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler Josué, capítulo 1, do versículo 10 ao 18. Graças a Deus. Sejamos servos do Senhor, que não temamos, que não vamos ter medo. Sejamos servos ousados, porque a própria palavra de Deus, ela nos garante que o Senhor nos deu esse espírito. Espírito de ousadia, espírito de coragem, espírito de força. E para que Ele nos deu esse espírito? Para guerrearmos. Nossas guerras são espirituais. Então Ele nos deu um espírito de ousadia para podermos entrar em situações e sair de situações cheios do Espírito sem medo. E eu quero crer que nesta noite, nós que estamos aqui, o Espírito Santo quer nos fortalecer, nos ensinar, mas principalmente nos dar o empurrão para decisões que nós precisamos tomar, mas que não tomamos. Para situações que precisamos resolver, mas que a gente ainda não resolveu. Para coisas que estão me atrapalhando ou estão me incomodando e que Deus já falou, olha, é assim, vai que eu estou com você. Mas que às vezes eu ainda estou procrastinando, ou às vezes eu tenho situações que me amarram e eu não decido. Situações que muitas vezes, às vezes pode ser até que me amedrontam, e eu não tomo aquela decisão, eu não avanço. Eu creio que Deus tem algo do Espírito nessa noite para nós, nessa questão. Se você está aqui nesta noite, e você tem, ou você é um crente, que não tem esse espírito que avança, que possui, que decide, principalmente isso, que decide, que resolve coisas mal resolvidas, que não aceita impasses, porque o cristão ele é assim, o nosso Deus é assim. Então que nesta noite você receba esse espírito e saia daqui resolvendo tudo que precisa ser resolvido na sua vida, tirando impasses, rompendo dilemas. O que são dilemas, pastor? Eu não sei se eu vou e se eu fico, porque se eu for, vai acontecer aquilo, mas se eu ficar, vai acontecer aquilo outro. Isso é dilema. Eu sempre falo um pouco sobre isso. Dilema não pode ter na vida do crente, que o diabo ele samba. O diabo ele samba ali, quando o crente fica, mas e se eu for? Se eu for, fulano não vai gostar, mas se eu ficar, Beltrano vai achar ruim. Isso é dilema. Isso não pode ter na vida do cristão. Amém? E Josué vai nos ensinar, vai te encorajar um pouco nesta noite. Vamos ler. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão, porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a terra que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca, e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo. Amém, meus queridos? Até aqui. Gosto demais desta parte do Antigo Testamento. São textos que acompanham a minha vida.
partes em que relata a possessão da terra que Deus havia prometido, textos que relatam as instruções minuciosas de Deus para com o seu povo, textos que demonstram a obediência assim cabal, a obediência nas minúcias dos direcionamentos de Deus para o seu povo. E aqui nós vemos Josué, uns versículos antes, ele recebe de Deus um encorajamento, ele recebe de Deus direcionamento que era a hora de entrar na terra, e eles iriam aqui nesta hora era a hora de atravessar o Jordão, um dos últimos desafios, porque depois do Jordão teve as muralhas de Jericó. Então um dos últimos desafios que Israel enfrenta era o Jordão, o rio Jordão. Irmãos, Deus coloca Israel diante da terra que ele havia de possuir, bem num momento em que o Jordão, ele não estava assim, é um rio, vamos atravessar, Deus vai dar poder. Não, diz a Bíblia que era um momento em que o Jordão estava transbordando. Então, olha como Deus é. Deus, ele quer mostrar tanto o poder dele na sua vida, na minha vida, que ele permite, ou até mesmo ele dificulta as situações para que nós vejamos o quanto ele é poderoso. Então, por que Deus coloca Israel diante do Jordão, bem na hora que o Jordão está transbordando? Para que eles vissem o quanto Deus é poderoso. E o que nós vemos aqui, amados, é um povo completamente crédulo, que já conhecia Deus e que estavam antenados em tudo que Deus iria falar, em tudo que Deus iria dar a eles. E aí Deus fala para Josué: Josué, avisa o povo que eles vão atravessar o Jordão, e para que eles se preparem, peguem comida, pegue os valentes, coloque à frente, deixe as crianças aqui, e porque vocês vão atravessar o Jordão. Aí, amados, quando eles recebem esta revelação de Deus, este comando de Deus através de Josué, olhe bem para mim, surge um momento em que todo Israel teriam que tomar uma decisão. Porque nós falando e nós lendo a história parece que foi algo fácil. Irmãos, Deus mandou eles atravessarem um rio, e era um rio que estava transbordando, dá a entender que devia ter alguma correnteza ali. Eu gosto das minúcias. Então Josué, dirigido por Deus, fala para o povo: nós vamos atravessar o Jordão. E talvez você está aqui nesta noite e tem jordões ou jordãos na sua vida que você precisará, ou que você precisa atravessar. Só que ninguém atravessa situações, ninguém atravessa Jordão, ninguém atravessa situações difíceis sem primeiro decidir se querem atravessar esse Jordão. E eu creio que aqui instala-se a pregação que o Senhor tem para os nossos corações aqui. Através da vida de Josué, ordenado por Deus a levar o povo a atravessar o Jordão, ele anuncia: olha, nós vamos atravessar o Jordão. Nós não sabemos se todo mundo ali na hora prontamente, ok, vamos atravessar o Jordão. Eu creio que teve pessoas que falaram assim: meu Deus, atravessar o Jordão como? Será que eu quero isso? Será que eu vou? Mas era uma ordem de Deus. Deus estava com eles, e Deus falou: vocês vão atravessar o Jordão. Mas eles não conseguiriam atravessar se eles não decidissem que queriam e que creriam em Deus e que atravessariam esse Jordão. E o tema que o Senhor fala conosco hoje da pregação é justamente isso: quando chega a hora de decidir. E eu já jogo o desafio para você nessa noite pelo Espírito. Quando chega o momento em que você tem que tomar uma decisão, o que você tem feito? Chegou o momento em que Israel, eu tenho dó desse Israel aqui, viu? Israel vivia passando por momentos em que Deus jogava a batata quente na mão deles. Aí, o que vocês decidem? Eu vou tirar vocês do Egito, vocês querem sair ou não? Vocês decidem. Eu vou caminhar com vocês no deserto, vocês vão acreditar ou não? Decida. Eu vou prover para vocês o maná, vocês vão crer ou não? Decida. Não vai faltar água no deserto, eu sou Deus que criei todas as coisas. Se eu estou dizendo que não vai faltar água, é porque não vai faltar. O que você decide, Israel? Vai acreditar, vai confiar em mim? A minha vida e a sua vida como povo de Deus são
formadas por decisões, meu amado. E hoje o Espírito Santo, ele fala a mim e a você, quando chega a hora, quando chega momentos decisivos na sua vida, quando chega o momento em que você fica diante de uma situação que você vai ter que tomar decisão, o que você tem feito? Então Deus fala para Israel, vocês vão atravessar o Jordão, e nós vemos aqui que a grande maioria, pelo menos, não ficaram ali titubeando no dilema, mas e se o Jordão não abrir? Mas e se ele abrir lá no meio e fechar? Mas e se de repente o povo lá de dentro de Jericó vê que nós estamos atravessando e eles saírem e virem contra nós? Então, meus amados, nos momentos de decisões das nossas vidas, que são diários, nós vamos ser bombardeados. Você vai ser bombardeado. E quando chega esse momento, esta hora em que você está lá na sua casa e surge um impasse, você tem que decidir. Em que você está lá no seu local de trabalho, ou na sua vida pessoal mesmo, na sua vida espiritual, ou numa conversa, ou numa empreitada onde você tem que decidir. Como é a sua atitude como cristão? Como pessoas que conhecem Jesus, que conhecem o Espírito Santo e que conhecem a palavra de Deus. Josué fala para o povo e o povo automaticamente já ouve Josué, e aí nós vemos todas as instruções de Deus. E a primeira coisa que Deus fala ao meu coração e ao seu coração nesta noite, sobre quando chega os momentos em que você tem que decidir, primeira coisa, é claro, devemos saber qual a real origem dessa atitude. É divina ou é humana? Pastor, qual atitude? Você tomou uma decisão, você vai ter que decidir. Aquilo que eu decido, o passo que eu vou dar no momento que é decisivo na minha vida, de onde tem sido as origens das minhas decisões? A origem da minha decisão, de Josué, a decisão que eu tomo nós vamos atravessar o Jordão. Irmãos, vamos supor que alguns dali, mas Josué, por quê? Atravessar o Jordão por quê? Como que vai ser? Vamos supor que ele tenha sido questionado. Josué fala para eles, olha, eu estou aqui diante de uma decisão, estou no momento decisivo, e o Deus que nós servimos, o Deus ao qual eu creio, o Deus que eu entreguei a minha vida, Ele falou ao meu coração para que nós atravessemos o Jordão. Quando chega o momento decisivo, quando você é colocado na forca, na forquilha, e agora? O que eu faço? O que eu falo? Que atitude eu devo ter aqui, Senhor? E agora é um momento de decisão, o que eu faço? Primeira coisa, meu amado, a origem das nossas decisões, a origem da sua decisão, das suas decisões, eu preciso avaliar se eu tenho decidido no Espírito, ou se eu tenho decidido na minha carne, na minha emoção, na pressão da coisa. Josué estava sendo pressionado, o povo estava olhando para ele igual vocês estão olhando para mim aí. Meu Deus, acho que ele ficou até com medo. E aí o que ele fez? Ele não se preocupou com o olhar do povo. Ele sabia que quem havia ordenado a ele atravessar o Jordão não era ele, não era a pressão, não era a necessidade dele. Ele sabia que quem havia falado para ele atravessar o Jordão era Deus, era o próprio Espírito. E é isso que Deus fala a mim e a você. Quando chega a hora de decidir na sua vida, eu e você precisamos estar atentos, Josué, para não tomarmos iniciativas que nasceram no nosso coração, para não tomarmos iniciativas humanas, para não tomarmos iniciativa de acordo com a pressão, mas eu ser um homem, uma mulher, uma igreja que decide, baseado, gerado, guiado pelo Espírito de Deus e pela sua palavra. Por mais louca que seja, quem sabe o que é melhor para mim e para você é Deus. Quem sabe o desfecho das coisas é Deus. Então Josué, que está aqui nesta noite, quando chega a hora de você decidir, a sua decisão tem sido originada em Deus?
Ou alguém te pressiona, você decide porque aquele alguém te pressionou. Ou como você vê que há uma vantagem determinada, se eu me posicionar em A, então eu me posiciono em A. O Espírito não está dizendo que você faz isso. É apenas um ensinamento. Então Josué olha para o povo e diz: olha, eu não sei o que vocês vão pensar, eu não sei o que vocês vão achar, mas Deus, Ele fala ao meu espírito, Ele que me deu essa direção e disse: vocês vão passar o Jordão. E hoje o Espírito Santo fala a mim e a você: você precisa seguir a voz de Deus. Quais são as decisões que estão pairando sobre você? Quais são as decisões grandes, as decisões pequenas, as decisões diárias que você tem tomado? E aonde tem nascido essas decisões? Muitas vezes, amados, nós, se não nos policiarmos, se Josué não tivesse policiado, se ele não fosse um homem totalmente rendido a Deus, nós começamos a deixar o nosso espírito andar por esse atalho que eu vou decidindo conforme a pressão, eu vou decidindo conforme a necessidade, eu vou decidindo conforme o que for melhor, e aí lá na frente, eu posso às vezes me embaraçar. Josué olha para o povo e fala: nós iremos, se preparem, porque quem deu essa direção foi Deus. Nos versículos antes nós vemos Deus falando com Josué. Então Josué que está aqui nesta noite, quando chegam os momentos decisivos na sua vida, não saia do lugar, não se mova, não se renda, não se assuste, não se acue, a não ser que seja algo vindo de Deus. Você ouviu Deus, não tenha medo de cara feia, não tenha medo de pressão, não tenha medo de perdas. O que é que o Espírito Santo está falando a você nos momentos decisivos? O que é que Deus tem falado através da sua palavra? Hoje aqui agora Ele fala em primeira mão: não tome decisões sem ter me ouvido antes. Não seja um crente que vai tomando decisões sem ter falado comigo antes. Deus, Josué fala ao povo, olhe bem para mim, amados. Josué fala ao povo o que Deus falou para ele. Josué passa para o povo o que Deus passou para ele. Josué dá uma direção para o povo que Deus tinha dado para ele, aleluia. E você, como filho e servo de Deus, vai falar ao seu povo. Quem é o seu povo? As suas demandas, as suas guerras, o seu viver. Você vai falar para o seu viver, você vai falar para as suas guerras o que Deus pedir para você falar. Você vai passar para as suas demandas aquilo que Deus falou para você, ainda que alguns, ou ainda que você se sinta desconfortável, não teve conforto nenhum aqui. Meu Deus, não atravessar o Jordão, ele está transbordando. Ele não se sentiu confortável, mas ele se sentiu seguro, porque era Deus que estava falando para ele. As decisões de Josué nasciam em Deus. Os direcionamentos de Josué nasciam em Deus. E é em Deus que deve nascer as nossas decisões, os nossos posicionamentos, em nome de Jesus. Quem entendeu diz amém. Quem está aqui diz amém. Josué, tome decisões guiadas pelo Espírito. Decidam as suas demandas, gosto dessa palavra, decidam as suas demandas só porque o Espírito, a palavra, o Senhor falou ao teu coração. E por motivo nenhum, que não seja a palavra, que não seja Deus, você deve tomar as suas decisões. E lá vai Josué: ó povo, arrumem-se, preparem-se, porque nós vamos atravessar o Jordão. Acredito que teve pessoas que com medo tentaram questionar, mas Josué havia recebido a direção de Deus. Irmãos, quando chega a hora de decidir, e eu decido porque eu busquei em Deus, eu estou nele, o assunto está encerrado, porque ninguém pode, nada, nenhuma situação pode contra algo que vem de Deus, amém, meu irmão?
Quando eu estou andando com Ele e eu vou tomando as decisões que vêm dEle, acabou. Nada pode contra aquilo que vem de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos com Josué nessa noite. Amados, para concluir, é que eu só esqueci de ler esse versículo que eu gosto muito. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei quando eu era criança, lá na escola bíblica. Acho que a maioria já ouviu falar, né? Josué 9. Olha o que Deus fala para Josué. Não te mandei eu? Quer dizer, sou eu que estou te mandando, Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, meus amados, Deus havia falado isso para Josué. Josué foi e falou para o povo. É assim que você deve agir nos momentos de decisão. Segunda coisa, quando chega no versículo 10, Deus falou com Josué. No 9, Deus fala o que era para fazer. No 10, Josué já está fazendo o que Deus falou no 9. Eu adoro essas coisas. Josué foi rápido. Olha, Deus falou comigo, olha lá no 10. Então deu ordem Josué a uns príncipes do povo, dizendo, e saiu Josué falando. Segundo ponto, haja na total convicção de que é o Espírito quem o está comandando. Irmãos, o crente não pode ter dúvida nos passos que ele dá. Amém? Eu não posso ser inseguro. Eu não posso, será que é Deus? Não pode existir isso. Então, quando chega a hora de decidir, haja na total convicção, na totalidade do teu ser convicto de que é Deus. Se eu não estou convicto de que é Deus quem falou comigo, eu não devo decidir. Então Deus fala para Josué, Josué estava convicto, eu sei que é Deus. Por que eu preciso ter essa convicção, meu amado? Porque eu vou ter resistências, amém? Você vai ter resistências quando você começar a fazer as coisas e andar e a falar e a decidir conforme Deus tem falado com você. E a hora que chega essa resistência, Josué, o que vai te dar força é essa convicção. Eu sei que foi Deus. Eu sei que o Espírito está falando comigo. Eu sei que é Ele que está me dirigindo. Eu não estou agindo por mim. Então, segunda coisa, tenha convicção, haja. Decida convicto de que quem falou com você foi Deus. Josué sai da presença de Deus, vou usar esse termo, né? Deus falou com ele, eu não sei como é que foi. E já vai direto executar a decisão. Então, para você entender, meu irmão, quando chega a hora de você tomar decisão, seja grande, seja pequena, eu vou entrar, eu vou sair, eu vou comprar, eu vou vender. Eu vou fechar um negócio ou não é para fechar um negócio? Eu vou falar com fulano ou não vou falar com fulano? Eu tenho a atitude A ou a atitude B? O que eu faço agora? Tenha convicção de que o que você vai fazer veio do Espírito. Esteja convencido de que o que você está fazendo é na unção, é na direção do Espírito. É assim que o crente age, é assim que o crente toma as suas decisões. Ele não toma as suas decisões na emoção. Ai, tadinho do meu filho, né? Ai, meu Deus, coitado da minha filha, né? Não! Ele age convicto, ó filho, eu estou morrendo de dó, está doendo, mas o Espírito está me queimando e eu vou ter que fazer algo. Tanto é que lá no meio, irmão, Josué falou, deixa a meninada aí, deixa as crianças. Ele sabia que ele estava entrando numa empreitada bem difícil, mas ele também sabia que ele tinha que estar na direção do Espírito. E está ouvindo Josué que está aqui hoje? Está ouvindo Josué que está em momentos de decisões? Ou nós, como Josués do Senhor, amados, todos os dias nós temos que nos posicionar e não podemos ficar tomando posições aleatórias, tomando posições que vêm de mim, que vêm das minhas emoções. Não, há uma grande conquista pela frente. Que conquista é essa, pastor? Há o propósito do Senhor. Você não pode viver, meu amado, desacreditado que há um propósito de Deus na sua vida. Mas que propósito é esse? Não sei, mas tem. É mistério de Deus para com você. Eu sei o que Ele tem para mim. Eu sei em partes. Então, Josué, quando chegam os momentos de decisões, você tem que olhar para a palavra, você tem que olhar para dentro de você.
buscar o Espírito, pedir para Ele: Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo e fala comigo. Você vai ter vontade e vai se sentir pressionado a agir, mas todo Josué de Deus, ele age na convicção de que é Deus. Eu tive uma experiência agora engraçada, em que estamos vivendo uma situação, eu falei: Deus, eu vou falar, Deus, eu vou falar, e o Espírito Santo falou comigo, ontem ele falou comigo, falou assim: não se intrometa, porque eu que vou falar. Falei: amém, mas se o senhor não falar, eu vou falar. Quer dizer, momentos decisivos, coisas pequenas do dia a dia, e o Espírito Santo me direcionou, falou: não se intrometa. Ele usou esse termo, irmãos, dentro de mim: não se intrometa. Falei: amém. E hoje eu já tive a resposta, e eu não me intrometi, e fiquei feliz. Falei: nossa, coisa tremenda esse Espírito, né? O Espírito é porreta. Ai, mas tem coisa, não existe isso na vida do crente. Ai, mas tem coisa. Josué, o Espírito Santo fala a mim e a você nesta noite. Crentes, homens e mulheres de Deus, igreja do Senhor, decidem convictos de que é o Espírito que falou. Porque a hora que vir a represália, porque nós seremos, a hora que vir as flechadas do diabo, ele me encontrará blindado pela palavra. Diabo, você pode vir, porque o Espírito já falou comigo, e eu estou na unção dele, eu estou dando esse passo porque ele mandou. Então a sua guerra não é comigo, vá acertar as contas com o meu general, que é Deus. Mas só tem esse benefício quem toma as suas decisões nascidas em Deus. Então que nesta noite nós paremos, aniquilemos das nossas vidas o espírito que decide na emoção, o espírito que decide no desejo. Isso é muito perigoso. Eu sinto, eu decido, não. Eu quis, eu decidi, não. Eu achei que isso era melhor e eu decidi. Não, porque lá na hora lá eu tinha que falar, então eu senti que eu tinha que falar. Então Deus está te ensinando, amém? Não, fiquei com tanto medo que, olha, eu não quis. Não, Josué, assim diz o Senhor. Ouça Deus e comece a ser um homem e uma mulher que pisa firme, que pisa na terra, que pisa no Jordão, até que ele se abra, dirigido pelo Espírito, que saiba falar. Deus fala com ele, e ele foi direto da presença de Deus falar com o povo. Eu achei isso tremendo. E acabou no 9, no 10, Josué então foi falar para o povo. Olha aqui. Eles estavam preocupados qual seria a reação do povo. Eu tenho para mim que ele não foi lá avaliar o Jordão, como é que estava, se tinha cobra, se tinha tartaruga, se tinha jacaré, porque era rio, não sei. Está entendendo, meu amado? Não, Deus falou, então eu decido. Josué falou: então eu estou passando para vocês o que eu decidi vindo dele. Ninguém pode questionar uma decisão que vem de Deus, meu amado. A sua decisão e a minha é questionável, mas a que vem do alto, ninguém questiona. A que vem do alto prospera, ela fica, ela acontece. A minha decisão não, aquelas que eu vou tomando no dia a dia, na minha emoção, ou sei lá, as outras pressões. Pode ver, daqui a pouco passa 15 dias, 20 dias, um mês, pronto, já está lá a lambança de novo, porque fui eu que decidi. Não resolveu. Então hoje Josué, Deus nos trouxe aqui para dizer: meu filho, que você tenha esse espírito de quando chegam os momentos decisivos, que são diários. Existem as decisões grandes que vão dar cursos, direções às nossas vidas, mas existem direções de todo dia, irmãos, que você tem que ir. E agora o que eu faço? O que eu faço? Eu sei o que Deus quer, Ele vai falar comigo. Eu não posso ser um crente que vai decidindo assim aleatoriamente, porque vamos, não. Deus tem propósitos maravilhosos na sua vida.
Deus tem coisas grandes na sua vida, pastor. Estou cansado de ouvir isso, mas vai ouvir enquanto você viver. Você vai ouvir que Deus tem propósitos, e quando Ele cumprir um, Ele vai te lançar outros. Aí Ele cumpre, Ele vai lançando propósitos, porque Ele sabe que Ele pode contar conosco, com você. Então Ele vai nos ensinando, Ele vai nos adestrando na jornada. Chegou aqui, Ele ensinou para Josué: olha, Josué, agora é hora de você ensinar esse povo que nos momentos de decisões, como é que eles decidem. E depois nós ouvimos o relato de alguns aqui, maravilhoso, que acataram a voz de Josué, que era a voz de Deus. Não, Josué, assim como nós ouvimos a Moisés, nós vamos ouvir você também. E ai daquele que não te ouvir, mais ou menos isso, né, que ele disse lá, que morra. Olha que coisa forte. E nós queremos o que vem de Deus, nós não queremos o que vem de nós. Eu quero agradar a Deus e eu quero dar os passos que Deus está dizendo para eu dar. Eu quero dar os passos que o Espírito Santo está dizendo para eu dar, não os passos que o governo está dizendo, ou que a sociedade está dizendo, a mídia, sei lá, que o meu coração, a minha cabeça, a minha casa, o meu sonho, o meu isso, não, eu quero dar os passos que o Espírito está dizendo para eu dar. Josué falou, Deus falou comigo que é para atravessar o Jordão, então vamos. Eles poderiam se acomodar ali, já tinham conquistado um pouco, mas eles estavam atentos para darem passos. Dar passos, irmãos, é tomar decisões. Tomadas de decisões, amados, decide coisas, é maravilhoso. Tomadas de decisões, rompe coisas. Tomadas de decisões, cancela muita coisa. Então por isso que Josué e todos os outros escolhidos de Deus, hoje é Josué. Josué foi guerreiro. Ele foi um homem que tomava decisões no Espírito e acertadas. E sabe o que é o ponto mais sério, irmãos, da questão de decisões? É porque a própria palavra em si já fala, né? Decisões, elas definem situações. Eles estavam aqui diante do Jordão, não sei há quantos dias, e aí chegou a ordem, agora é hora de atravessar o Jordão. Pronto, definiu uma situação. Josué, nós vamos ficar aqui até quando? É agora, aqui diante desse Jordão, estamos acampados, não sei o que, entram, saem, o que é para fazer? Chega um homem cheio do Espírito, que ouviu de Deus o que era para fazer. Olha, Deus acabou de falar, vamos armar o acampamento e vamos atravessar o Jordão. Situação definida. Tem coisas na sua vida, meu irmão, que só vai definir-se, elas serão definidas quando você tomar as decisões que vêm de Deus. E as decisões que vêm de Deus, meus amados, as decisões que vêm do Espírito, elas são definidoras. Elas resolvem situações, elas quebram maldições, elas interrompem ciclos, sabe, ciclos? O que é ciclo? É a mesma coisa, parece que você não sai daquela situação. Quem já viveu isso? Não levanta a mão. Ai, a minha vida é aquilo, porque você não tomou decisão. Ai, porque a minha vida precisa mudar, então. Já viu aquela pessoa que quer ficar musculoso? Mas só fica assim, eu queria mudar meu corpo, eu queria ser mais forte, eu queria ter músculo, mas se ele não decidir, ligar, pesquisar numa academia, qual é, ir lá fazer o exame, lá que tem que fazer um exame, né, para saber o tipo de exercício que você vai ter que fazer, se matricular, mudar o horário dele, a rotina dele, a partir de agora, segunda, quarta e sexta, ou todo dia, sei lá, esse horário eu vou treinar. Ele tomou uma decisão, que definiu e que resolveu um ciclo. Qual ciclo? Eu quero mudar minha vida, eu tô meio sedentário, eu tô com falta de ar, eu tô com colesterol, tô brincando, irmão, eu tô com não sei o quê, então eu tenho que fazer exercício, eu tenho que ir para academia. Enquanto ele não toma, ou ela, né, a decisão, esse ciclo não vai mudar. Josué era um cabra macho. Vamos atravessar o Jordão e quem recai daquele que ele chamava? Vamos! Todo mundo foi. Agora nós vamos tocar a trombeta em volta de Jericó e o muro vai cair. Mas quem disse? Deus. Deus falou. Então vamos. Então, Josué, quando chega a hora de decidir, em que você fica no impasse, eu compro um carro ou eu caso? Eu fico ou saio correndo? E agora, o que eu faço? Decida, você não pode ficar assim. Ô Josué, e agora? A gente fica aqui mesmo, já conquistamos um pouco da terra, ou a gente vai atravessar o Jordão? Vamos atravessar o Jordão. E agora, aquela situação ali, eu estou insatisfeito. Decida, toma uma decisão aí que você pode definir ela.
Os Josués de Deus é assim. Os Josués de Deus não pode espiritualizar tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Você vai ter que decidir. Claro que dirigido por Deus, mas você vai ter que dar o passo. Então nessa reta final de 2023, meu amado, o Espírito Santo fala a mim e a você: Josué, eu preciso de homens e mulheres que tenha esse espírito. Não é que passe por momentos de decisão, não, ele é decisivo, ele é um homem. Você tem que ser, você, como servos do Senhor, temos que ser homens e mulheres que definem situações, que chega lá e fala: é hora de atravessar o Jordão. Não, mas é hora de atravessar o Jordão. Estou tão insatisfeito com essa casa. Começa a orar e planeja comprar outra já então, se for o caso. Então você que está aqui, Josué, sabe quando isso aí vai acabar? Isso aí, você sabe o que o Espírito está falando com você. Você sabe quando esse Jordão aí vai abrir? A hora que você levantar acampamento, que é descida. A hora que você falar com o povo, olha aqui, versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo. Josué não foi falar com qualquer mané não, viu? Josué foi falar com os grandes. Tinha líderes ali, tinha juízes, tinha gente poderosa já ali no meio de Israel. E Josué foi dar ordem para eles. Olha, ele já tinha falado com Deus, já tinha ouvido Deus, Deus já tinha feito a parte dele. Agora Josué tinha que ir executar as decisões. Está ouvindo, Josué? Tem situações aqui que só vão se definir a hora que você executar decisões. Você sabe, Josué, que esse Jordão só vai fechar quando você for a tal lugar, ou quando você mudar tal atitude, então você tem que ir. Mas se eu chegar lá, imagina se o Josué pensar assim: mas se o Jordão fechar na hora que eu estiver atravessando? Se tiver muito barro e a gente ficar atolado? Mas e se eu estudando, irmãos, esse texto, teve uma parte lá nos estudos que falou assim: na hora em que Israel fosse atravessar o Jordão, que eles chamavam de val, né? Porque a água se abriu e ficou aquele lamaçal. Era a hora mais vulnerável e mais fácil do inimigo fechar eles lá. Falei: olha como esse Deus é. E mesmo assim Deus falou: pode ir, pisa. Mas na hora em que eles estivessem ali no leito do rio, o rio se abriu. Na hora que eles estivessem passando no leito, o estudo dizia assim, era a hora mais propícia e a forma mais vulnerável, porque eles ficariam ali no leito, o inimigo podia fechar eles lá, e eles iriam fazer o quê? Eu fiquei lendo aquilo e falei: meu Deus, o Senhor não brinca em serviço, hein? E com você é a mesma coisa. Eu mexer nesse Jordão aí, eu entrar nesse Jordão, mas e se? Então, aí não decide. E a pregação de hoje para você é essa: quando chega a hora de decidir, não é para ter medo. A palavra que Deus deu para Josué: não te mandei eu, Josué? Não foi eu que falei com você? Não foi eu que falei para você ir lá falar com esse patrão? Não foi eu que falei com você para você ir lá e não se intrometer? Que é a palavra que eu recebi de Deus nessa situação que eu vivi. Josué, não foi eu Deus? Agora eu vou falar com você que está aqui, irmãos. Josué, não é Deus que está falando com você aqui agora? Olha aqui: não te mandei eu, Josué? Então agora esforça-te, agora é com você. Não pasmes, não tenha medo, nem fique espantado. E agora? Não, foi Deus que falou. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, Deus deixou tudo pronto para você andar em vitória, vendo a glória dele, e não ficar preso com nada, viu? Nenhum Jordão foi feito para te prender. Tem um Jordão aqui, não tem como eu ir. Então agora minha vida está aqui parada, porque tem esse Jordão aqui, tem essa pessoa, tem essa situação, tem essa pendência, tem esse medo, tem isso, tem aquilo. Jordão. Que hora que o Jordão abriu? Depois que Josué recebeu a direção de Deus e foi falar com o povo e adentrou o Jordão. Está ouvindo, Josué? Que nesta noite nós saiamos daqui com esse espírito, um espírito que não fica em dilemas, um espírito que não para
e fica ali acampado uma vida inteira na frente do Jordão e não faz nada. Hoje Deus te chama, Josué, chega de ficar acampado nas margens do Jordão. Não é hora mais, não é tempo mais de ficar aí com a barraca. Eu não sei como é que era lá o acampamento de Israel, mas eles se acomodavam, criavam residência lá na frente do Jordão. O que significa isso, pastor? A vida passa, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. E tem crente, irmãos, que entra década e sai década. Ele não decide, agora eu vou dar uma mudada na minha vida. Senhor, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar em Deus. Deus, eu não quero mais a minha vida assim. Deus, eu não aguento mais isso. Incomode Deus o dia inteiro. Senhor, fala comigo. Senhor, o que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Senhor, olha essa situação. Senhor, 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 Senhor. E a hora que Ele falar, como Ele está falando aqui agora, você precisa agir. Você precisa ser um homem que toma decisões, que pisa na água, que abre o Jordão, que resolve situações, que define coisas. Estão vindo, Josué? Deus já enviou a palavra, eu sinto Ele aqui. Ele está enviando a palavra a nós. Ele já está falando com você. Seja um homem, uma mulher que decide as coisas. Não fica acampado ali na frente do Jordão. O Jordão vai inundar, vai encher a sua vida, vai te atrapalhar. Jordão não é feito para crente ficar acampado na frente dele. O que é isso, pastor? O problema está lá, a situação está lá, sempre acuando, sempre assustando, mas o Josué não faz nada, não fazia, porque hoje Deus está enviando a palavra. Posso ouvir um amém? Deus está falando com você, comigo, Josué. Decida isso, defina isso. Você é do Senhor. Nós não somos desta terra, então eu tenho que agradar a Ele. Eu não tenho que estar de bem com a terra, eu tenho que estar de bem com o céu. O que é que o céu está dizendo? Está dizendo: Josué, entra nesse Jordão. Entrar no Jordão decida, fale, defina, muda a situação, muda o comportamento, vai lá, resolve. Fala o que o Espírito ordenou a falar. E algo que eu sempre vou pregar, né? Rompa. Muitas vezes o tomar decisão é romper com um sonho que está te atrapalhando. Esquece esse sonho, não é isso que Deus quer. Que às vezes a gente está tão bitolado com uma coisa, estamos bitolados, Deus não quer isso. O tomar decisões muitas vezes é romper, é sair de lugares. Está ouvindo, Josué? Não tenha medo de decidir. Tem muita coisa que você poderia estar vivendo já da parte de Deus, mas não, está lá, acampado na frente do Jordão. Olha o Jordão, Deus. Olha essa situação, Deus. Olha essa pessoa. É porque eu não aguento isso. É porque isso aqui está me machucando. É porque isso aqui está doendo. É o Jordão. Não é para ficar acampado na frente dele. Levanta e vai.